Fala galera, análise da partida Fortaleza 1, Grêmio 1, pela 25ª rodada do Brasileirão. Algumas observações importantes antes da gente começar a análise aqui. Todos os dados que eu apresento eu tiro do SofaScore logo após a partida, tá? Então alguns valores aqui podem mudar no futuro, mas é importante a gente saber que eu estou usando dados que são divulgados logo após a partida. Outro ponto é que decisões polêmicas de arbitragem não são levadas em consideração na análise, tá? Então, de repente, uma expulsão polêmica, um gol mal anulado, um pênalti mal marcado, todo esse tipo de situação eu não levo em consideração. Além disso, eu assisto os vídeos com os melhores momentos dos jogos para me apoiar nas análises. E para esse jogo em específico, já é a 20ª vez que eu estou tentando gravar e eu acabo confundindo aqui os times, muito pela cor, né? Os dois têm o azul ali, então eu estou me batendo em alguns momentos. Eu vou seguir a análise aqui, se eu confundir o nome eu peço desculpa e segue o baile. Começando aqui com alguns fatos relevantes que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor o que ocorreu na partida, tá? O Fortaleza teve um pênalti confirmado pelo VAR e depois convertido pelo Thiago Galhardo. Já o Grêmio teve um pênalti confirmado pelo VAR, mas que não foi convertido. E o Luis Soares, a princípio, marcou um gol normal aos 80 do segundo tempo. Outro ponto interessante de ver são os piores jogadores da partida, tá? Porque de vez em quando um goleiro vai muito mal e condiciona todo o resultado, ou um zagueiro, enfim, esse tipo de situação. Então aqui eu trago todos os jogadores com nota abaixo de 6,5, tá? Muitos jogadores do Grêmio. E aqui também a gente tem se alguém cometeu algum erro que levou ao gol do time adversário. Mas a princípio todo mundo zerado aqui, então nenhum jogador cometeu uma falha muito grave que tenha possibilitado o gol do time adversário. Vamos começar pelo comportamento das equipes na partida. O Fortaleza entrou num 4-2-3-1, enquanto o Grêmio entrou num 4-3-3. Se a gente olhar a distribuição dos jogadores em campo, né, a distribuição média deles em campo, a gente vai ver que eles se concentraram basicamente no meio de campo. Então isso mostra que nenhum dos dois times sufocou o outro no seu campo de defesa. Então, a princípio, um jogo equilibrado nesse sentido. A concentração das jogadas também mostra isso, tá? 24% delas ocorrendo no campo defensivo do Fortaleza, 25% no campo defensivo do Grêmio e 51% na região do meio de campo. Se a gente olhar aqui o domínio de cada um dos times ao longo do jogo, a gente vai ver que o Fortaleza dominou praticamente o primeiro tempo inteiro, tá? Com esse período aqui um pouco antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com o Grêmio dominando um pouco mais. Já no segundo tempo, parece ter tido um pouco mais de domínio do Grêmio, né, que são as barrinhas brancas. E aqui, um pouco depois dos 15 minutos do segundo tempo, um pouco mais de domínio do Fortaleza. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender o comportamento dos times. Eu vou destacar aquelas que tem aqui de 4 a 5 estrelinhas, tá? Se fizer sentido para você, você pode pausar o vídeo depois e dar uma analisada com mais detalhes em todas elas. Pelo lado do Grêmio, uma grande quantidade de passes tentados, tá? Com um bom percentual de acerto aqui. 487 passes tentados com 87% de acerto. Pelo lado, viu? Era Fortaleza isso aqui que eu estava falando. 484 passes tentados pelo lado do Fortaleza e 87% de acerto. Pelo lado do Grêmio, a gente destaca aqui também a quantidade de passes, tá? 458 para um time visitante. É um número de médio para alto aí de passes tentados, com 86% de aproveitamento. O Grêmio também se destacou aqui com um número bom de cruzamentos e dribles tentados e também rebatidas de bola. Agora vamos analisar aqui os times em termos de criação. Então, passes decisivos, 13 para o Fortaleza contra 10 para o Grêmio. Passes decisivos são passes que possibilitaram um chute a gol ou possibilitaram uma assistência para gol. Expectativa de assistências. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a minha ideia é gravar um vídeo depois destacando, né, explicando algumas estatísticas aqui que eu uso que não são muito comuns, mas a ideia é, quanto maior a expectativa de assistências de um time, isso significa que foi melhor o desempenho dele na tentativa de colocar seus atacantes em condições de chute a gol. Pode ser que o atacante não tenha chutado, ou se ele chutou, pode ser que ele não tenha marcado o gol. Mas aqui o que interessa é avaliar o desempenho do time em colocar os atacantes em condições de chute, tá? Então, 82% para o Fortaleza, 0,82 para o Fortaleza e 0,78 para o Grêmio.
Então, para um time que estava jogando fora de casa, esse valor aqui é relativamente alto. Já para o Fortaleza, que estava jogando em casa, esse é um número relativamente baixo. E a gente vê que eles foram próximos, né? 0,82 contra 0,78. Mas o fato do Grêmio estar jogando fora e o Fortaleza estar jogando em casa faz com que esse número seja relativamente alto para o Grêmio e relativamente baixo para o Fortaleza. Se a gente for olhar aqui os chutes a gol, Fortaleza deu 18 chutes, sendo um desses chutes uma chance clara de gol. Teve 2 chutes bloqueados, 10 chutes para fora, tá? Um número bem alto de chutes para fora, com um chute passando perto do gol, 5 chutes defendidos e 1 gol marcado. Pelo lado do Grêmio, 15 chutes a gol, sendo 2 chances claras. Desses 15 chutes, 4 bloqueados, 7 para fora, sendo 1 perto do gol, 1 chute na trave, 2 chutes defendidos e 1 gol marcado. Uma coisa legal da gente ver é que nem toda oportunidade de gol tem a mesma probabilidade de gol. Então, um chute de fora da área tem menos chance de ser gol do que um chute na marca do pênalti. Quem ajuda a gente a medir isso é a estatística XG, tá? Que vem do inglês, que é de gols esperados. Então, eu também não vou entrar em detalhes aqui, vou gravar um vídeo aí em breve para explicar um pouco melhor isso, mas a ideia aqui é que, em geral, os chutes a gol numa partida têm uma média de 10% de chance de gol. Então eu trago aqui quantos chutes cada time deu com uma probabilidade de gol maior do que 10%. Nesse caso aqui, cada um dos times deu 3 chutes com uma probabilidade, vamos dizer assim, alta de gol. E outro ponto aqui interessante de analisar é o PSXG, que é a expectativa de gols após o chute. Aqui a ideia é que a gente analisa a qualidade do chute que quem finalizou deu. Então, assim, um chute que vai no ângulo tem mais chance de gol do que um chute que vai no meio, né? Porque é muito mais fácil para um goleiro defender uma bola que vai no meio do gol. Quem ajuda a gente a entender isso para cada um dos chutes dados no jogo é o PSXG. Em média, um chute dado no gol tem chance de 30% de gol. E aqui, de novo, eu trago quantos chutes cada time deu que tinham mais de 30% de chance de gol, considerando a qualidade do chute. 1 para o Fortaleza e 1 para o Grêmio. Aqui embaixo, a gente tem o mapa dos chutes. A gente vê que o Grêmio deu uma quantidade... O Fortaleza, aliás, deu uma quantidade de chutes muito alta de fora do gol. De fora da área. Mas também deu um bom número de chutes aqui de dentro da área. O mesmo aqui pelo lado do Grêmio. Agora eu já não sei se eu confundi. Eu falei que eu estava confundido. Os chutes em azul aqui são os chutes do Fortaleza. E aqui os chutes em branco são os chutes do Grêmio. Então, os dois times deram um bom número de chutes a gol. O Grêmio aqui, o Fortaleza, desculpa, com um número alto de chutes de fora da área. E agora uma coisa interessante aqui é analisar o placar do jogo. Então aqui no lado esquerdo eu trago as principais finalizações, tá? Então o Pikachu aos 5 minutos um chute bloqueado, e aqui a gente pode ver qual era a probabilidade de gol em função, né, da oportunidade de gol gerada e qual é a qualidade no chute que o jogador que finalizou conseguiu dar. Então nesse caso aqui, a chance de gol era de 13%, mas a finalização foi bloqueada, então ela não tinha chance de ser gol, então aqui 0%. Então a gente tem aqui todos os chutes, os principais chutes do jogo. Então a gente tem aqui o pênalti convertido pelo Galhardo, a gente tem o pênalti chutado para fora pelo Cristaldo, depois a gente tem aqui mais uma situação com o Ronald, pelo lado do Grêmio, a gente tem o gol marcado pelo Luis Soares, então a gente pode ver aqui, era uma oportunidade com 27% de chance de gol, mas a qualidade que ele deu na finalização elevou essa probabilidade para 52%. E por fim, a gente tem um último chute aqui para fora do Caleb, que era uma oportunidade com 48% de chance de gol, mas como foi para fora, essa probabilidade caiu a 0. E uma análise interessante para a gente fazer aqui do placar é olhar qual era o potencial de gols para cada time, considerando as oportunidades criadas e considerando a qualidade dos chutes. Então vamos começar aqui pelo Fortaleza. Pelas oportunidades criadas, o Fortaleza tinha uma expectativa de marcar 1,88 gols.
Se a gente olhar a qualidade dos chutes dados pelos jogadores do Fortaleza, esse potencial caiu para 1,15 gols. Essa diferença aqui ela é negativa em 0,73, quase um gol. Então isso mostra que os atacantes do Fortaleza não deram qualidade suficiente nas oportunidades que foram criadas. Então, baixando esse potencial de 1,88 para 1,15. E se a gente for ver, o Fortaleza marcou um gol, muito próximo ao potencial criado com base na qualidade dos chutes. Então isso mostra que o goleiro do Grêmio trabalhou de acordo. Ele não evitou, vamos dizer assim, gols do Fortaleza, porque a qualidade dos chutes do Fortaleza era para marcar 1,15, Fortaleza marcou um gol, então o desempenho do goleiro do Grêmio foi ok. Agora vamos analisar pelo lado do Grêmio. Pela qualidade das oportunidades, era para ter marcado 1,48 gols. E pela qualidade das finalizações, 0,77. Então aqui também a gente teve uma diferença negativa de 0,71, o que mostra que os atacantes do Grêmio não foram bem nas finalizações. Isso muito por conta do pênalti perdido, né? E o Grêmio marcou um gol. Então, de um potencial de 0,77 com base na qualidade dos chutes, conseguiu marcar um. Então, essa diferença negativa de 0,23 mostra que o goleiro do Fortaleza, apesar de ter feito um trabalho ok, foi um pouquinho pior do que o do Grêmio, né? Essa diferença negativa aqui mostra que o goleiro do Fortaleza poderia ter evitado mais gols do que ele levou, mas foi uma diferença muito pequena, né? Menos 0,23 é quase zero, então a gente pode dizer aqui no final das contas que os dois goleiros trabalharam de acordo, tá? Ambos tomaram um gol e pela qualidade das finalizações dos atacantes dos times adversários, também a probabilidade o potencial de gol era mais ou menos um mesmo para cada um dos times. Por fim, eu trago aqui algumas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a analisar se o jogo foi bom ou não, tá? Então, o que eu espero de um jogo? Eu espero um grande número de passes decisivos, uma alta expectativa de assistências, né? Eu espero que os passes que são dados no jogo coloquem os atacantes em condição de marcar gols. Eu espero um jogo com uma boa quantidade de chutes a gol, com chances claras de gol. Aqui eu trago chutes na trave porque eles não entram aqui em qualidade de chute, tá? Chutes na trave tem qualidade 0 para efeitos do PSXG, então eu trago os chutes na trave aqui em separado porque eu considero que são bons chutes. Eu espero oportunidades de gol com mais de 10%, né, que está acima da média, e eu espero chutes também com qualidade acima de 30%. E, obviamente, eu espero um jogo com gols marcados. Então, se a gente for olhar aqui todas essas estatísticas, a gente vai ver que, pelo lado do Grêmio, quase todas com 4 ou 5 estrelas, né? Todas elas, na verdade, né? Com 4 ou 5 estrelas. Então, isso mostra que, pelo lado do Grêmio, parece ter sido um jogo bastante interessante. Já pelo lado do Fortaleza, a gente vê aqui que teve um número alto de passes decisivos, um número alto de chutes a gol, mas as outras estatísticas todas aqui com 2 ou 3 estrelas. Então, a princípio parece que o jogo foi mais interessante pelo lado do Grêmio, que estava jogando fora de casa, do que pelo lado do Fortaleza. Então é isso, pessoal, análise finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários sobre a análise que eu fiz, sobre o que vocês acharam do jogo. Se puder se inscrever, dar like, compartilhar, agradeço muito. Falou!